O Vaticano temia vampiros mais que o próprio diabo. Olá, pessoal! Durante o século XVIII, em meio à ascensão do Iluminismo e à crescente tensão entre fé e razão, um padre chamado Anselme se viu diante de acontecimentos que desafiavam profundamente tanto a teologia quanto os pilares da ciência. Não se tratava apenas de lendas populares ou superstições medievais. Eram casos documentados com rigor, selados com assinaturas oficiais, relatando fenômenos inexplicáveis ligados à morte e à possível persistência da consciência após o fim da vida. Os registros apontavam para cadáveres que resistiam à decomposição, relatos de sons vindos de túmulos e vítimas em agonia, descrevendo ataques por figuras que, segundo todos os registros, já estavam mortas. Aquilo perturbava os mais céticos e intrigava os mais crentes, forçando o padre a confrontar realidades que ele jamais imaginou serem possíveis dentro dos parâmetros da doutrina cristã. O caso que primeiro chamou sua atenção veio de uma vila chamada Kisilova, localizada nas margens orientais do Império Habsburgo. Era uma localidade isolada, cercada por florestas densas e montanhas silenciosas, onde os habitantes viviam em relativa paz até a morte de um camponês chamado Peter Plegojowicz. Dias após seu sepultamento, moradores começaram a relatar que o falecido havia sido visto andando à noite, batendo à porta de suas casas. Em apenas uma semana, 9 pessoas morreram subitamente, todas descrevendo em delírio a presença de Peter pressionando seus peitos enquanto dormiam. O medo se espalhou como fogo seco. A viúva do falecido fugiu da vila após afirmar que o marido morto voltara para exigir de volta seus sapatos. O pânico atingiu tal ponto que o governo imperial foi obrigado a intervir, enviando uma comissão com um oficial chamado Fromaud e o sacerdote local, Father George. A equipe chegou com o intuito de acalmar os ânimos e registrar o ocorrido, mas o que encontraram os deixou igualmente perturbados. Durante a exumação, o corpo de Peter apresentava sinais incompatíveis com o tempo de sepultamento. Sua pele estava rosada, as unhas e cabelos haviam crescido, e o corpo exalava um odor que não era de putrefação, mas sim um cheiro metálico e forte, como sangue fresco. Diante disso, e apesar das objeções de alguns membros da equipe, os moradores tomaram a iniciativa de cravar uma estaca no coração do cadáver e, em seguida, incinerá-lo completamente. O relatório final, escrito com linguagem formal e cautelosa, tentou minimizar a gravidade dos eventos, atribuindo a histeria coletiva à ignorância popular. Mas as assinaturas e selos no documento mostravam que os envolvidos não eram pessoas dadas a crendices. Quando Anselme leu o relatório sob a luz trêmula de uma vela em sua capela, sentiu um calafrio que não vinha do vento. Aquilo abalava suas convicções mais profundas. Um corpo que resiste ao tempo, que parece regenerar-se, que é visto e temido pelos vivos, era algo que nem os tratados mais obscuros da teologia medieval conseguiam explicar com clareza. E havia mais. Outros documentos anexos descreviam sintomas similares em diferentes regiões, com assinaturas de médicos, soldados e outros religiosos que não se conheciam, mas relatavam padrões similares. Anselme decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Aquilo não era algo que pudesse ser tratado apenas nos corredores silenciosos de um mosteiro. Sua chegada em Kisilova foi recebida com cautela. As casas tinham portas marcadas com cruzes, cabeças de alho pendiam nas entradas e os moradores evitavam falar alto depois do pôr do sol. Anselme reuniu-se com os anciãos, todos marcados por expressões de exaustão e olhos que carregavam noites mal dormidas. Ouviu cada relato com paciência, anotando tudo em seu diário de couro. O mais velho dos camponeses descreveu o som que ouviu certa noite. Um gemido vindo da floresta, semelhante ao choro de um recém-nascido, mas grave, denso e desesperador. Outro falou de um vulto que atravessou seu quintal sem tocar o chão. Não havia dúvida entre eles. Aquilo não era doença, era algo espiritual, um mal que vinha de dentro da própria terra. Com os registros em mãos, Anselme partiu para Medveia, uma vila próxima, onde ocorria outro caso intrigante. Ali,
Um ex-soldado chamado Arnold Paul havia falecido em circunstâncias misteriosas. Diziam que durante sua vida ele acreditava ter sido amaldiçoado por um vampiro e por isso tomara precauções estranhas antes de morrer. Ingerira a terra do túmulo do suposto vampiro e banhara-se com seu sangue. Mesmo com essas medidas, semanas após sua morte, começaram a surgir relatos de ataques noturnos. As vítimas faleciam rapidamente, após episódios de febre, pesadelos e hemorragias internas. A semelhança com Kisilova era perturbadora, mas o que mais incomodava Anselm era o crescente número de relatos de médicos locais confirmando as mortes sem explicação aparente. A exumação dos corpos foi autorizada após pressão dos moradores. Dentre os caixões abertos, alguns mostravam decomposição natural, mas outros contrariavam toda a lógica médica. Certos corpos apresentavam coloração viva, estavam inchados como se recém-alimentados e com sangue ainda fluindo dos orifícios. Uma idosa, quando empalada, expeliu jatos de sangue pelo nariz e boca diante de todos. O mais chocante foi a abertura do túmulo de Arnold Paole. Apesar de enterrado havia 40 dias, seu corpo parecia intacto, com expressão facial de quem apenas dormia. A decisão foi unânime: empalamento, queima e dispersão das cinzas. Anselm acompanhou tudo em silêncio, contendo a náusea, mas determinado a registrar cada detalhe. Em suas anotações, o padre começou a cruzar dados: altura média dos corpos, tempo de sepultamento, aparência física, clima das regiões. Ele queria encontrar uma explicação racional, ainda que soubesse que a racionalidade talvez não fosse suficiente. Passou a desconfiar que algo antigo e reprimido pela Igreja estivesse se manifestando novamente. Lembrou-se de passagens do Antigo Testamento que falavam de espíritos impuros vagando entre os vivos e de cartas apócrifas que mencionavam criaturas da noite. O que mais o inquietava, no entanto, era a consistência dos relatos. Era tudo muito preciso, muito objetivo, como se houvesse uma lógica macabra por trás de cada ocorrência. No retorno ao mosteiro, foi recebido com ceticismo e preocupação. O superior temia que Anselm estivesse se deixando levar por mitos locais. Mesmo assim, uma assembleia foi organizada, composta por outros padres, alguns médicos convidados e até um ministro protestante, numa tentativa de trazer múltiplas perspectivas para o debate. A sala era iluminada por candelabros pesados e janelas altas, onde a luz do sol começava a enfraquecer. Anselm subiu ao púlpito com um maço de anotações firmemente preso nas mãos. Sua voz tremia levemente, não por medo, mas pela consciência do peso do que iria expor. Leu trechos dos relatórios, descreveu os corpos, os sintomas, os testemunhos. Falou das unhas crescidas, do sangue fresco, dos gritos dos cadáveres ao serem empalados. O ambiente, aos poucos, tornou-se mais silencioso, como se todos ali soubessem que estavam ouvindo algo que talvez devesse permanecer oculto. Quando terminou, houve um breve silêncio antes que os comentários começassem. O abade questionou se aquilo não seria uma forma de manifestação demoníaca, mas ainda compatível com os ensinamentos cristãos. O ministro protestante riu discretamente, chamando tudo de histeria supersticiosa. Um dos médicos sugeriu que o frio das regiões montanhosas poderia ter preservado os corpos por mais tempo, criando a ilusão de que não haviam se decomposto. Mas Anselm estava preparado para essas objeções. Rebateu com firmeza, citando detalhes ignorados pelos céticos. Os corpos tinham sangue não coagulado, órgãos ainda moles e estruturas internas preservadas, o que era impossível mesmo em ambientes congelados. Além disso, algumas das vilas afetadas estavam em áreas de clima ameno, onde o processo natural de putrefação deveria ocorrer normalmente. A intensidade das manifestações, a frequência dos relatos e a repetição dos padrões eram fortes demais para serem ignoradas. O padre não pedia fé cega, mas sim uma investigação séria e sem preconceitos. Enquanto falava, percebeu que apenas um dos presentes o observava com genuína curiosidade e atenção.
era Brother Augustine, um monge silencioso, conhecido por sua dedicação aos estudos antigos. Quando Anselme terminou sua explanação, Augustine pediu a palavra. Com uma voz baixa, mas carregada de convicção, disse que já havia lido documentos semelhantes em arquivos esquecidos da biblioteca monástica. Tratava-se de tratados médicos antigos, crônicas de monges ortodoxos e até relatos de padres do século XIV que mencionavam fenômenos idênticos. Não era um caso isolado, nem recente. O que Anselme encontrara fazia parte de algo muito mais amplo. Augustine, então, retirou de sua túnica um pequeno maço de papéis amarelados pelo tempo. Eram cópias de crônicas antigas, um tratado francês que relatava incidentes na região de Lorraine, e uma carta escrita por um missionário polonês que descrevia corpos mais vivos na morte do que muitos em vida. O abade, impressionado com a seriedade da apresentação, pediu que tudo fosse compilado em um único dossiê e enviado tanto à arquidiocese quanto ao Vaticano. Era preciso tratar aquilo com máxima cautela, longe dos olhos do público comum. A fé precisava ser preservada, mas a verdade não podia ser ignorada. Anselme recebeu autorização para acessar a biblioteca restrita do mosteiro, onde estavam guardados os registros mais antigos e delicados. No silêncio absoluto daquelas salas empoeiradas, começou a encontrar conexões perturbadoras entre os textos antigos e os casos modernos. Havia manuscritos gregos sobre criaturas chamadas vricolacas, tratados bizantinos que falavam de corpos que não apodreciam, e até grimórios apreendidos durante a Inquisição, contendo instruções para isolar e neutralizar vampiros. Cada nova descoberta acrescentava uma camada de inquietação à sua já abalada fé. Por mais que considerasse herético o uso de fórmulas mágicas, Anselme sentia que precisava conhecer todos os meios possíveis para enfrentar o que pudesse encontrar. Anotou em seu diário um encantamento simples, escrito em latim vulgar, que supostamente impedia os mortos de retornarem. Era apenas um entre muitos registros, mas o suficiente para fazê-lo compreender que o que enfrentava estava além da teologia, da medicina e até mesmo da lógica humana. Ele não tinha mais dúvidas de que algo profundamente antigo e ignorado estava voltando à superfície. No outono daquele mesmo ano, Anselme partiu em uma nova viagem, dessa vez para uma vila esquecida nos registros da diocese, onde boatos apontavam para a existência de um jovem chamado Stefan, morto sem ter sido batizado. Segundo os relatos locais, o rapaz fora enterrado às pressas após contrair uma doença súbita e violenta. Poucos dias depois, membros da própria família começaram a relatar visões do falecido parado à beira da cama, silencioso, com olhos brilhando no escuro. O padre chegou ao local em meio a um clima de completo abandono. Casas vazias, campos não colhidos e silêncio absoluto. Instalou-se na antiga capela do vilarejo, levando consigo apenas uma Bíblia, um pequeno frasco de água benta, um crucifixo e uma estaca de madeira esculpida à mão. Não havia mais ninguém ali. Ele passaria aquela noite sozinho. Enquanto orava em voz baixa, sentia o ar dentro da capela tornar-se mais denso, como se as paredes estivessem fechando-se lentamente sobre ele. Por volta da meia-noite, uma brisa fria atravessou as janelas quebradas e, no centro da penumbra, uma figura começou a tomar forma. O vulto caminhava lentamente, descalço, com vestes rasgadas e pele pálida demais para ser humana. Os olhos, no entanto, não pareciam mortos. Havia neles uma raiva ancestral, um ódio inexplicável e uma fome silenciosa. Anselme se levantou com dificuldade, segurando o crucifixo à frente do corpo enquanto murmurava salmos. Quando jogou a água benta à sua frente, a criatura hesitou, mas não recuou. Atravessou a linha sagrada e avançou com um grunhido rouco que mais parecia um soluço de dor reprimida. Foi nesse instante que Anselme quase cedeu. A estaca estava em sua mão esquerda e em sua mente ecoava o encantamento que lera na biblioteca. Uma fórmula proibida, capaz de banir os mortos, mas cuja origem era condenada pela Igreja. As palavras formavam-se por impulso na sua língua,
mas antes que pudesse pronunciá-las, lembrou-se de uma antiga canção à Virgem Maria, ensinada por sua mãe nos primeiros anos de sacerdócio. Com voz trêmula, começou a cantar. A criatura parou por um segundo, hesitante, e então soltou um grito que fez o altar vibrar. Em seguida, desapareceu como névoa diante dos olhos do padre. Ele caiu de joelhos, suando e com a respiração entrecortada. Seus cabelos, outrora escuros, agora estavam mesclados com mechas brancas. Na manhã seguinte, sem encontrar mais nenhum sinal do vampiro, Anselm retornou à civilização. Caminhou por dias, passando por estradas lamacentas e florestas silenciosas. Quando finalmente chegou ao mosteiro, trazia no corpo arranhões profundos e uma febre que o deixou de cama por 2 semanas. Ao recobrar as forças, passou a redigir com urgência todos os detalhes da experiência. Escreveu cada nome, cada reação, cada símbolo visto ou som escutado. Organizou mapas, datas e testemunhos com precisão quase obsessiva. Criou um dossiê completo e o enviou à arquidiocese, que, por sua vez, remeteu os documentos ao Vaticano. Lá, foram arquivados em seções restritas e selados com códigos que apenas poucos membros da alta cúpula podiam consultar. Nos anos que se seguiram, o caso foi enterrado sob camadas de silêncio institucional. Oficialmente, nunca houve reconhecimento por parte da Igreja, mas o dossiê sobreviveu. Em meados do século XIX, um jovem seminarista, ao estudar documentos antigos na Biblioteca do Vaticano, encontrou os relatos de Anselm. Encantado com o conteúdo, mas proibido de divulgar qualquer parte oficialmente, copiou trechos à mão e compartilhou com amigos escritores em Paris. Um desses textos, anos depois, chegou às mãos de um autor chamado Sheridan Le Fanu, que o usou como base para sua história Carmila. Outro manuscrito, com descrições detalhadas do caso de Arnold Paoli, circulou entre estudiosos e inspirou elementos da obra de Bram Stoker. É por isso que, até hoje, estudiosos do folclore europeu e especialistas em documentos históricos apontam para uma origem real, ainda que velada, de parte dos mitos modernos sobre vampiros. Embora muitos considerem exagero, há uma corrente silenciosa que defende que esses eventos, devidamente registrados e carimbados por autoridades seculares e religiosas, representam mais do que meras lendas. São testemunhos de um tempo em que fé e terror caminhavam lado a lado. O nome de Father Anselm, embora pouco conhecido fora dos círculos acadêmicos, permanece preservado em arquivos restritos, como um dos poucos religiosos que teve coragem de encarar de frente algo que nem mesmo os mais preparados teólogos ousaram nomear. A história que você ouviu chegou até nós graças a uma descoberta feita por acaso, quando um historiador húngaro, pesquisando registros sobre epidemias em vilas do Império Habsburgo, encontrou correspondências cruzadas entre autoridades imperiais e membros da Igreja. Seguindo os rastros dessas cartas, chegou aos documentos de Anselm, preservados em um monastério beneditino em território austríaco. Depois de décadas sem acesso ao conteúdo integral, os textos foram digitalizados e, em parte, liberados para consulta acadêmica. Foi aí que se soube, com detalhes, dos horrores enfrentados por aquele padre solitário. O mundo moderno transformou vampiros em símbolos de romance e ficção. Mas a verdade registrada nos pergaminhos antigos mostra algo muito mais frio, mais escuro e, possivelmente, mais real do que gostaríamos de admitir.